São 7h02 do dia 11 de junho. Nós vamos iniciar agora a 7ª e penúltima palestra do 6º curso de literatura de Juiz de Fora, promovido, produzido, elaborado pela Academia Juiz de Fora de Letras. Nós temos, depois desse, apenas mais um encontro na próxima quinta-feira. A Di vai falar, a Di Eiterer vai falar sobre a Áurea Bicário, a Marisa Timpone, aí nós vamos trocar, a Marisa Timpone vai estar aqui conduzindo e eu é que vou estar em um outro compromisso. Eu acho importante ressaltar, né, todos nós sempre falamos o quanto esses cursos têm promovido a literatura de Juiz de Fora, promovido nomes que às vezes, como o Vanderlei falou, né, que precisam ser lembrados, que precisam sempre mostrar e conhecer, e é sempre uma oportunidade de conhecer muita coisa nova. Eu aprendo muita coisa sempre com os colegas, é sempre uma oportunidade ímpar. Seguindo o protocolo, eu vou passar para o Tadeu, nosso presidente, para fazer a abertura. O Tadeu retorna para mim, eu vou fazer a leitura do currículo e convidar nosso palestrante, o querido Vanderlei, para dar início à fala dele. Tadeu. Muito boa noite a todos. A gente já vai ficando com pena porque está acabando, né? Hoje é o penúltimo encontro e eu fico sempre admirado como é que passa depressa, né? Quando você começa lá, você pensa, puxa vida, é um compromisso de 2 meses, né? Toda quinta-feira, por 2 meses, a gente está aqui. Mas a gente vai se envolvendo, a gente vai, a cada palestra, se admirando aí do trabalho dos colegas, e quando a gente vê, está acabando e a gente já está com pena de estar acabando. E igual eu, quando volto de viagem, volto sempre com essa sensação. Aí o que eu faço? Trato de programar uma outra viagem. Então, assim na JL também. Então, nós já estamos pensando no ciclo do 2º semestre, que é para não dar essa sensação de que pena que está acabando, né? Pena que está acabando, mas logo vai começar outro. É o tempo da gente dar um fôlegozinho e já começa o do 2º semestre. Então, eu quero desejar aí uma boa noite a todos. Parabenizar o Vanderlei pela escolha. Acho muito importante, a gente concordo com ele quando ele falou dos patronos, e acho importante a gente falar dos patronos, dos antigos ocupantes. A gente hoje tem um acadêmico falando de um acadêmico falecido. Eu posso falar por experiência própria do quanto foi bom ouvir a Rosângela falar sobre mim, tenho certeza que a Ceci aqui, que já foi homenageada, o Zé Geraldo Heleno, todos, assim, é um prazer bem diferente, né? Foi uma sensação bem diferente. Mas é sempre bom também lembrar dos que nos antecederam, o que palmilhar o nosso caminho, né? E o Raimundo Feliciano, ele não foi um escritor muito badalado, ele era uma pessoa muito humilde, muito simples. Eu não, acho que a grande maioria aqui talvez não tenha conhecido. Ele ficava muito lá na sua zona norte, lá, ele era do bairro São Judas Tadeu, bairro de artista, né? Porque nós temos o Raimundo Feliciano, poeta, e Andréa Horta, né? Atriz aí da Globo, é do bairro São Judas Tadeu. Se não me falha a impressão, o Vanderlei pode confirmar isso. Então, desejar a todos aí uma boa noite, ao Vanderlei uma boa palestra e que a gente possa conhecer um pouquinho mais da vida e da obra do Raimundo Feliciano. Um abraço a todos aí. Obrigado, Tadeu. Um abração para o Valber aí que chegou. O fim de uma viagem é o começo da outra. Eu sei de onde que você leu isso, hein? Não vai esconder, não, hein? Nós estamos citando Saramago, né, Tadeu? O fim de uma viagem é sempre o começo da outra, né? A viagem pode até terminar, mas o viajante não termina nunca. Esse é o grande barato, né? Saramago sempre na veia, né? Nunca é demais. Fazer aqui para ficar registrado, inclusive, né? Uma saudação a todos os confrades e confreiras da academia, os nossos convidados, amigos todos que estão sempre junto com a gente. Uma saudação especial à nossa presidente emérita, querida Ceci, sempre uma figura simpaticíssima, queridíssima. É uma honra, uma alegria estar sempre junto contigo.
E também registrar aqui que alguns dos nossos confrades e confreiras estão lá no MAN, né, na comemoração dos 20 anos do MAN, publicação do livro, a Marisa, o Zé Renato, a Marisa Pontes, como vice-presidente representando a academia, e o Heleno estão lá na outra parte do nosso time, né, sempre com a agenda cheia. E nunca esquecendo do querido Frazão, nosso técnico sempre muito eficiente, tomando conta da casinha para que tudo ande bem, obrigado. E vamos em frente. Eu vou apresentar aqui nosso palestrante de hoje. Vanderlei Dornelas Tomás é membro da Academia Juiz de Fora de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora. É técnico industrial e em administração de empresas. Licenciado em Estudos Sociais pelo SES, Juiz de Fora. Foi professor de História. Atuando na prefeitura, serviu ao gabinete do prefeito, às secretarias de administração e de governo e à FUNALFA. Foi coordenador de projetos na Biblioteca Municipal Murilo Mendes. Também trabalhou na Assembleia Legislativa de Minas. Atualmente, assessora a Câmara Municipal. Eleito vereador em 1992, dentre centenas de proposições de sua autoria, destaca-se o Programa Cultural Murilo Mendes, primeira lei de incentivo à cultura de uma cidade no interior do Brasil. Autor de livros de poesias e outro voltado para o público infanto-juvenil. E ainda tem participações em antologias de poesia e prosa. Vanderlei Tomás é conhecido na cidade como um cidadão que planta árvores nas ruas, distribui livros de graça dentro dos ônibus e em praças, pesquisa e publica textos sobre a memória juiz-forana. Aliás, muito bem. Também auxilia pesquisadores e estudantes com seu acervo pessoal, com milhares de publicações de autores mineiros e de obras raras. Uma vida sempre voltada para a promoção da leitura, a proteção do meio ambiente e da divulgação do patrimônio histórico de Juiz de Fora. Lembro a todos que permaneçam com os microfones desligados e, ao final, né, nós temos a oportunidade de todo mundo falar, sempre lembrando de levantar a mãozinha para a gente ir seguindo a fila sem falar ninguém. Vanderlei, meu querido, é contigo. Bom, oficialmente agora, boa noite, confreiras e confrades. O meu abraço muito especial à nossa decana Ceci, meu carinho muito grande por vê-la aqui. Me sinto muito prestigiado por saber que você está assistindo essa palestra. Vou tentar falar alguma coisa, me perdoe, por favor. O Tadeu, nosso presidente, um grande carinho também, nosso vizinho aqui da Zona Norte, eu sempre falo com muito orgulho, né? O presidente da Academia de Fora de Letras mora na Zona Norte. Olha só que pela primeira vez isso acontece. Eu falo isso na região aqui e as pessoas, quando escutam eu falar isso, se sentem muito felizes pela referência. Então, um grande abraço ao querido Tadeu. Abraço aqui ao Frazão, que está na condução aí, né, o nosso técnico, desde há muito tempo, né, cuidando dessas transmissões, das gravações futuras, vão estar já à disposição das pessoas daqui a alguns dias. Um abraço ao Wagner, né, pela introdução, muito obrigado, Wagner. E agora a gente quer falar um pouco sobre essa pessoa, conforme o Tadeu disse, desconhecido por tanta gente, mas que deixou o seu nome registrado aí na história da nossa Academia Juiz Forano de Letras. É importante também registrar que a minha fala hoje foi motivada pelo Tadeu. Eu recordo que no ano que tão logo terminou o outro ciclo, né, o curso, o Tadeu já foi logo me motivando a falar sobre o Raimundo. Então o Tadeu é responsável por indicar o Raimundo como o personagem dessa palestra de hoje. Eu tomei como título, a palestra é Raimundo Feliciano das Graças, Vida e Poesia de um escritor itabirano em Juiz de Fora. Vai ser uma palestra curta porque há uma dificuldade enorme de se construir muita coisa a respeito dele, porque o Raimundo não publicou nenhum livro. Então os poemas dele estão espalhados em jornais, em revistas, e ele tem um livro inédito, está com a família, é o sonho esse livro vir a ser publicado. Eu espero em algum momento colaborar com isso, para que essa obra seja publicada, compreendeu? Eu vou falar sobre esse assunto um pouco mais à frente, mas vamos lá. Raimundo Feliciano das Graças foi uma figura singular na vida cultural de Juiz de Fora e um exemplo de intelectual que conciliou múltiplas vocações ao longo de sua vida.
poeta pouco conhecido. Foi o primeiro ocupante da cadeira 15 da Academia Juiz Forana de Letras, que tem como patrono José Rangel, autor de Como o Tempo Passa, uma das mais importantes obras literárias publicadas em nossa cidade. Militar, advogado, autodidata e poeta, sua trajetória atravessou quase um século de história brasileira e refletiu o espírito humanista de uma geração que buscava, por meio da literatura, compreender os dilemas sociais e existenciais do homem moderno. Não conheci esse meu antecessor na cadeira 15. Não recordo de ter sido apresentado a ele algum dia. Tenho uma vaga lembrança de sua fisionomia, talvez por conta das minhas andanças políticas pela zona norte da cidade, em especial pelas ruas do bairro São Judas Tadeu, onde o poeta Raimundo Feliciano das Graças residiu durante um bom tempo. Tadeu falou que o bairro São Judas Tadeu foi foi onde morou a grande atriz Andréa Horta, não é? Andréa Horta estudou na Escola Municipal Álvaro Lins, da escola do bairro São Judas Tadeu. Mas o bairro São Judas Tadeu também é a terra daquele cantor latino. Né? O latino também foi estudante do Álvaro Lins, morou também muito tempo lá em São Judas Tadeu, onde ele ainda tem parentes. Lamento por não ter tido a oportunidade do encontro, mesmo sendo vizinho da minha Benfica. Se assim houvesse, divulgaria para as escolas locais a presença de um poeta ali. Diria aos seus vizinhos o quanto ilustre era o morador ao lado. Daria publicidade aos seus versos. O convidaria para sair e conversar. Ouviria suas histórias e proclamaria a nova amizade. Uma pena não ter compartilhado a felicidade e a graça deste Raimundo, o Feliciano das Graças. Filho de José Eugênio da Conceição e de Alexandrina Leandra das Dores, o poeta Raimundo Feliciano das Graças nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 9 de junho de 1918, há 108 anos. Itabira, conhecida por ser também a terra natal do grande poeta Carlos Drummond de Andrade, constitui um ambiente culturalmente simbólico para a formação de sensibilidades poéticas. Não existem registros diretos de convivência entre os dois escritores, mas o fato de compartilharem a mesma origem geográfica permite imaginar que ambos tenham respirado o mesmo clima cultural da cidade mineira, marcado pelo lirismo e pela observação crítica da vida cotidiana. Nascer em Itabira costuma ser um exequatur da poesia. Imagino que este quase contemporâneo de Drummond tenha trilhado os mesmos caminhos do ilustre conterrâneo. Teria percorrido as ruas Santana e Tiradentes? Criança teria tomado algum susto no Beco do Calvário? Teria namorado no Parque da Água Santa ou no Pico do Amor? Será que sua primeira comunhão aconteceu na Catedral de Nossa Senhora do Rosário? Os lugares estão em Itabira e fazem parte do universo poético e dos caminhos drummondianos. Ainda menino, teria cruzado com o jovem Drummond por alguma praça? Seria ele o Raimundo do poema de Sete Faces? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima e não uma solução. A poesia nos autoriza a viajar por todas essas possibilidades. A infância e juventude de Raimundo foram marcadas por deslocamentos e experiências que contribuíram para ampliar sua visão de mundo. Ainda jovem, acompanhando seus pais e irmãos, deixou Itabira e iniciou uma trajetória que o levaria a diferentes cidades brasileiras: São Paulo, Natal, Recife, Rio de Janeiro e, finalmente, Juiz de Fora. Essa mobilidade se deu especialmente quando ele decidiu seguir carreira militar. Sua vida pessoal também foi marcada por laços familiares sólidos. Em São Paulo, conheceu Cléia Araújo das Graças, natural do Rio Grande do Norte, com quem se casou. O casal permaneceu unido por 58 anos e construiu uma família numerosa.
Tiveram 6 filhos: Booker, Eugênia, Rosa, Vitória, Daniel e Roberto. A família desempenhou papel central em sua vida, sendo também responsável pela preservação da memória de sua produção literária. Raimundo Feliciano das Graças ingressou no Exército Brasileiro e construiu ali parte significativa de sua vida profissional. Sua carreira militar coincidiu com um período turbulento da história mundial. Homem de 2 grandes guerras, ele nasceu no final da Primeira Guerra Mundial e, já adulto, participou do esforço brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Serviu como sargento do Exército e esteve destacado em Fernando de Noronha, importante ponto estratégico no Atlântico durante o conflito. Ao longo desse período, atravessou o oceano diversas vezes, contribuindo para as operações militares ligadas ao esforço de guerra. A experiência militar, com suas exigências de disciplina, coragem e espírito coletivo, parece ter deixado marcas profundas em sua formação humana. Ao mesmo tempo, Raimundo demonstrava um espírito inquieto e curioso, características que o levaram a desenvolver a atividade intelectual paralela à carreira nas Forças Armadas. Após anos de dedicação ao serviço militar, alcançou a patente de capitão e, posteriormente, passou para a reserva. Contudo, sua trajetória profissional não se limitou ao Exército Brasileiro. Em um exemplo razoável, notável de perseverança e busca pelo conhecimento, Raimundo ingressou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Viana Júnior, em Juiz de Fora, onde se formou em Direito aos 58 anos de idade. Essa conquista tardia revela uma personalidade marcada pela determinação e pela valorização do estudo ao longo de toda a vida. Além da advocacia, Raimundo possuía conhecimentos técnicos especializados em motores de aviões e exerceu atividades como representante comercial da Enciclopédia Britânica do Brasil. Autodidata por natureza, dedicou-se intensamente à leitura e ao aprendizado de idiomas. Chegou a dominar, em nível de conversação, o inglês, o francês e o espanhol, algo relativamente raro para a sua geração e o contexto social. Na Manchester Mineira, ele desenvolveu intensa vida social e cultural. Participou de diversas instituições de caráter histórico, filosófico e espiritual. Entre elas, destacam-se o Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, o Ciclo Esotérico, organizações templárias, a Fraternidade Rosa Cruz, a Loja Maçônica Fidelidade Mineira e a Academia Juiz Forana de Letras. Esses ambientes de reflexão e debate certamente contribuíram para o amadurecimento do seu pensamento e para a elaboração de sua visão espiritualizada da existência. Alguns de seus diplomas e títulos: recebeu o diploma e medalha de guerra em 1947. Carta patente de capitão do Exército em 65. Diploma de participação do Seminário de Estudos Jurídicos em 78. Certificado de participação no Encontro de Cultura Histórica promovido pelo Instituto Internacional de Cultura em 84. Certificado do Seminário Geral de Mestres Maçons em 85. Apesar de sua produção literária, Raimundo Feliciano das Graças não chegou a publicar um livro em vida. Ainda assim, seus poemas e textos circularam em diversos periódicos e publicações culturais. Essa circulação de periódicos e coletâneas ainda é bastante comum entre escritores brasileiros, especialmente aqueles que produzem fora dos grandes centros editoriais e os que não possuem recursos próprios ou de leis de incentivo para transformarem em livros suas produções literárias. Algo preocupante, por estar em publicações diversas e esparsas. Creio que grandes escritores ainda são desconhecidos e não recebem o devido reconhecimento pela ausência de antologias que reúnam suas obras.
Mesmo sem a publicação de livros, Raimundo construiu um conjunto de textos que revelam sua sensibilidade literária, reflexão filosófica e a preocupação social. Deixou uma coletânea inédita de seus versos que sua família sonha ver publicada, conforme também era a sua vontade. Atividades literárias, escritos e poemas, inclusive sonetos, publicados em Natal, no Rio Grande do Norte, em Brasília e em Juiz de Fora. Participou da antologia de poetas e escritores do Brasil 2, selecionados pela revista Brasília, e o jornal Divisa, no Rio Grande do Norte, sendo um dos seus fundadores. Algumas de suas publicações: a poesia por Pecado Social no Diário Mercantil, numa edição de 1976, o artigo Que é Maçonaria, no O Malhete, em agosto de 1986, a poesia Longa Viagem, na revista Brasília, em 1984, a poesia Pecado Social número 2, no Jornal do Poeta, em março de 87, o artigo Tiradentes, em O Malhete, em abril de 87. A poesia de Raimundo Feliciano das Graças apresenta características que revelam uma inclinação reflexiva e espiritual. Seus textos combinam a observação social, a meditação filosófica e imagens poéticas de sensibilidade. Um dos traços mais evidentes de sua escrita é este humanismo social. No poema Pecado Social, por exemplo, o autor afirma que a queda de um indivíduo representa a queda de toda a humanidade, defendendo a responsabilidade coletiva diante da desigualdade e da indiferença. Outro aspecto marcante é o seu lirismo contemplativo. Em poemas como Luzes da Cidade, o autor transforma aquela paisagem urbana num cenário poético, comparando luzes da cidade a pedras preciosas e candelabros. Essa capacidade de transformar o cotidiano em imagem simbólica revela um pouco dessa sua sensibilidade estética. Também se percebe em sua obra uma dimensão filosófica e espiritual, como em Começo da Estação, por exemplo. O poeta associa fenômenos naturais e cotidianos a uma espécie de harmonia invisível que une os seres. O silêncio, o tempo e a natureza aparecem como elementos de reflexão. Do ponto de vista formal, Raimundo utiliza predominantemente o verso livre, característica comum à poesia moderna brasileira. Seus poemas privilegiam o ritmo e as imagens, mais do que a rigidez métrica ou as rimas. De seus muitos versos, compartilho alguns com os ilustres confrades e confreiras e participantes deste curso de literatura. Pecado Social. Vi essas crianças na rua. É minha culpa, é culpa sua. Quando o homem cai, a humanidade inteira cai, juntamente com ele. O homem é o Estado, é o país, é a nação. E não há país, nação ou Estado sem humanidade. Quando o homem se levanta, a humanidade se levanta nele, com ele, por causa dele. No tempo de Buda, no tempo de Cristo ou em qualquer tempo. Não há futuro numa sociedade com os pés de barro. Convir certas diferenças com indiferença é pecado social. Não tenha piedade de mim, o apolo e o acinte são o meu vinho e o meu ouro. Não tenho vergonha de ser ou não ser, porque escolhi para mim mesmo a solidão de outra nobreza. Chama ao esquecimento. Amigo, e se ninguém vier, eu mesmo viverei comigo. Bonito, né? Luzes da Cidade, colar de pérolas raras e brilhantes rubis, iluminando o asfalto, iluminando a vida. Topázios reluzentes, suaves candelabros de Paris, de Tóquio, de Pequim, pestanejantes turmalinas de Deus, pendentes das esquinas, das praças, da avenida. Sentinelas vestidas de luz. Se eu fosse poeta, se eu fosse poeta, um trovador no outono, um rouxinol saudando a primavera, os esplendores desta nova aurora, eu cantaria e comporia um hino a Juiz de Fora. Adorei esse poema. Começo de estação. Florescem rosas nos botões de ontem. Lá em cima, a virgindade sideral cobriu-se de leite. Choveu no seio da noite, mansão dos astros suntuosos e enigmáticos.
as águas rolam vagarosamente no berço arenoso do rio. Nem o rio é sempre igual, nem as águas sempre as mesmas. Choveu a noite inteira. Amanhece. Apagam-se as luzes da cidade. O dia, pastor das gentes e das coisas, ajunta o gado. Ronca a primeira máquina no asfalto. Pigarreia um transeunte na rua. Há uma fraternidade misteriosa em toda parte, placenta natural que envolve os seres, pelo vínculo invisível do silêncio. O poeta Raimundo faleceu em 22 de agosto de 2013, aos 95 anos de idade, deixando uma produção poética inédita e uma memória respeitada entre familiares, amigos e instituições culturais de Juiz de Fora. Sua obra permanece como testemunho de uma vida dedicada ao pensamento, à cultura e à observação do cotidiano em versos. Eis um pouco do que foi o primeiro imortal da cadeira 15 da Academia Juiz Forano de Letras, Raimundo Feliciano das Graças, poeta itabirano que residiu por muito tempo na zona norte de Juiz de Fora. E eis-me aqui, recebendo a honra de ocupar o seu lugar na mesma cadeira e tentar contar sua história neste 6º curso de literatura da Academia Juiz Forano de Letras. E, por favor, me perdoe pela ousadia em falar do vasto mundo desse Raimundo. Muito obrigado pela generosidade da escuta de vocês. Tenho dito. Obrigado, Vanderlei. Muito obrigado. E gostei e tenho dito. É legal, né? A gente conhecer uma personalidade e que história, né? Que história, sem querer fazer um trocadilho aqui, mas que vasta história, né? Que currículo, que personalidade. Muito bom mesmo, barato. Eu acho que é desafiador, sabe, o Wagner, essa situação que eu já coloquei já há um tempo atrás, na verdade, eu me culpo muito também por não estar agindo com mais precisão, com mais coragem. Eu preciso fazer isso, eu me sinto muito responsável também em tentar juntar todo esse material produzido pelo Raimundo, né? E publicar isso, né? É preciso publicar com selo da academia, é preciso publicar isso. Não é um poeta, né, desconhecido pelas pessoas e pelo pouco que se leu dele, percebe-se que são textos muito interessantes, muito bons e valeria a pena, sabe, em algum momento, essa homenagem. Eu fiquei sabendo agora recente, tem pouco tempo que a esposa dele faleceu. Eu soube disso há alguns meses atrás. Ele perdeu um filho também, não é? Mas ainda tem filhos que moram em São Justo Tadeu. Eu espero em algum momento, se Deus quiser, criar possibilidades de prestar essa homenagem pós-mortem ao Raimundo. Com certeza. Seria mais que oportuno, seria justíssimo, né? Acho que mais que merecido. Né? Seguindo a ordem, nós temos a Denise, depois o Tadeu, depois a Ceci, depois a Márcia, tá? Por hora, essa é a fila. Denise. Boa noite a todos. Vanderlei, eu estou impactada. Você sabe que eu fico entre Juiz de Fora, Miguel Pereira, Pati, e eu não conhecia esse escritor. Foi uma pessoa de grande sensibilidade. O poema que você leu dele sobre pecado social mostra inteiramente uma personalidade voltada para as desigualdades sociais. Bem verdade. Como todo bom escritor, ele teve uma grande sensibilidade. As outras poesias que você citou também, de grande beleza, né, que nos fazem viajar em meio àquelas palavras que descrevem também. Deixa o microfone, Denise. Eu não observei que estava desligado, desculpe. Eu estou agradecendo a oportunidade ao Vanderlei de conhecer este escritor, que ele teve um impacto realmente sobre a literatura de Juiz de Fora, né, porque ele retratou com muita propriedade as desigualdades sociais, né? Aquele primeiro poema que você leu, intitulado Pecado Social,
né? Me tocou profundamente, porque é verdade, né? A gente até hoje sente, andando nas ruas, né, as desigualdades, e tentamos minimizar e vemos o quanto é difícil. Um homem voltado também para a beleza que ele impõe nas suas palavras quando se refere em sua poesia à natureza, a tudo aquilo que envolve o mundo. Não teve livro publicado, infelizmente, mas ele deve ter muitos escritos tão significativos e bons como entre esses que você citou, né? Fiquei muito impactada em saber que ele era maçom, né? Porque eu fui casada com um que foi maçom a vida inteira, praticamente, e meu filho é. Meu marido foi maçom 33 anos, e deveria ser um homem realmente voltado até para o bem, porque a gente sabe que a maçonaria é voltada a ajudar as pessoas menos favorecidas. Mas não é isso que vem. O que vem foi o que você passou para nós, né? Você ocupou muito bem a cadeira deste grande homem, para mim é um grande homem, merece ter um livro publicado, porque teve tantas publicações tão belas, e eu espero que um dia ele possa ter uma publicação. Muito obrigada, Vanderlei. Foi maravilhoso. Boa noite a todos. Muito obrigado, Denise. Muito feliz. Obrigado, Denise. Tadeu, fica à vontade. Eu, primeiro, fico muito feliz de ter sugerido o Raimundo Feliciano para o Vanderlei, e talvez só o Vanderlei mesmo, com o espírito de pesquisador que ele tem, conseguisse trazer tanta coisa do Raimundo para a gente. Porque, igual eu disse, ele foi um poeta muito humilde, ficava mais quieto lá no canto dele, pelo menos na fase que eu conheci. Pode ser, ele viveu muito, né? Pode ter sido que durante algum tempo ele foi mais assim, de circular. Eu me lembro dele na UBT e na academia, né? E publicações dele, eu me lembro no Jornal do Poeta. E aí eu abro um parêntese para dizer, né, que falta faz o Antônio Zair, né, com o seu Jornal do Poeta, que publicou muita gente, e que só publicou ali, né, no Jornal do Poeta. E, infelizmente, o jornal se perde, né? Eu acho que não deve ter ninguém... O acervo do Jornal do Poeta deve ter se perdido. Eu acredito que não tenha ninguém que tenha isso guardado, né? O que é uma pena, porque muita coisa foi publicada ali. O Antônio Zair é outro poeta de Juiz de Fora que precisa, em algum momento, ser lembrado, ser homenageado aí, por alguém, né? Faz muita falta. E eu fiquei sabendo, foi interessante a sugestão, porque eu aprendi muito sobre o Raimundo, que eu não sabia. Eu não sabia que ele era itabirano, por exemplo. Eu já conhecia aqui em Juiz de Fora, imaginei que ele fosse daqui, né? Sabia que era militar e advogado, né? Eu fui à casa dele uma vez, lá no São Judas, estive com ele lá. E depois, quando a Ivone Zimmermann estava organizando a última Arcádia, ela me pediu para fazer contato com dois poetas da Zona Norte, o Laís Costa Velho e o Raimundo Feliciano. O Laís Costa Velho, eu localizei o apartamento, a família, já não moravam mais lá, mas localizei. O Raimundo eu não consegui, rodei por aquelas ruas do São Judas e não consegui localizar a casa dele lá. Eu não sei se a família ainda reside naquela casa. Eu tenho lembrança da casa, era uma casa grande que foi feita assim em momentos diferentes. Então, o que a gente chama de puxado, né? Ele foi estendendo a casa. Mas eu não consegui localizar, rodei pelas ruas lá, e então você trouxe algumas informações. Seria interessante a gente descobrir aí a família, quem sabe um dia conseguir publicar esse livro, né? Seria, talvez pela Lei Murilo Mendes, a gente tentar alguma coisa. Um caminho, verdade. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa desse tipo, e o que depender aí de mim como presidente da academia, eu estou à disposição para ajudar. A gente só não tem dinheiro para publicar, mas o resto a gente se esforça para fazer, né? Então, meus parabéns, Vanderlei. Obrigado, Tadeu. Muito feliz da sugestão e de como você conduziu o assunto. Parabéns. Muito obrigado, Tadeu. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Vanderlei. Aqui no chat, o Anderson, a Carmen,
a Renata, o Valber, bastante gente cumprimentando, parabenizando pela palestra, né, pelo conteúdo, pela forma. Muito bom, parabéns mesmo. Agora, Ceci, com você, fica à vontade. Creio que só eu e o Tadeu chegamos a ter algum contato com o seu Raimundo aí na academia, né, Tadeu? Lá para final, ao princípiozinho dos anos 90, finalzinho dos anos 80. O seu Raimundo era uma pessoa muito discreta, muito educada, muito gentil. Eu lembro que nós tínhamos a disposição das cadeiras na sala, eram diferentes, eram todas de frente para as janelas. O seu Raimundo ficava sempre na fileira do final, dos fundos. Mas sempre aquele jeitinho muito educado, participando discretamente, assíduo às reuniões. E fiquei surpresa com a beleza dos poemas dele, gostei muitíssimo, assim como a Denise me chamou a atenção, a poesia social, como é o mesmo nome? Pecado Social. Pecado Social. E que me lembrou muito John Donne, poeta metafísico do século XVII, quando ele falava nenhum homem é uma ilha. E o seu Raimundo, quando fala se um homem cai, os outros caem junto com ele. Se o homem se levanta, também todos estão juntos. É a questão da individualidade, mas nunca separadamente do todo. Então, acho isso muito bonito. Esse poema realmente foi o que mais me impressionou também. Excelente que o Vanderlei tenha conseguido esse material para que nós pudéssemos tomar conhecimento dele. Foi um momento muito agradável, muito emocionante. Agradeço muito, Vanderlei, como sempre. Você é sempre uma surpresa muito agradável. Muito obrigado, Ceci, pelo estímulo. Muito obrigado. Obrigado, Ceci. Márcia, fica à vontade. Obrigada, Wagner. Olha, Vanderlei, te localizando. Você começou dizendo que ia tentar dizer alguma coisa. Você tentou e mais do que conseguiu. Na verdade, você fez uma palestra poética, ao mesmo tempo em que trouxe para nós o Raimundo Feliciano. É admirável o modo como você começou sobre Tabira, Drummond, e foi indo, e revelando o Raimundo Feliciano, até poeticamente também encerrar com os versos muito bonitos do Raimundo Feliciano. Eu vi muitos pontos em comum entre você e Raimundo Feliciano. A preocupação social, o senso poético, a preocupação com o outro. E eu bati errado, eu ia bater palminha, bati uma carinha rindo. E deixei para lá, porque onde quer que ele esteja, ele deve estar sorrindo de ter você para representá-lo. E deve estar feliz também, porque ele deve estar sabendo melhor do que você que a obra dele vai ser publicada. Porque quando você se determina a fazer alguma coisa, você faz. É impossível alguém esquecer a Lei Murilo Mendes, não é? Então, meus parabéns, viu? Muito, muito bom tudo que você fez de consideração. Para fazer cada observação, eu faria com que os outros perdessem muito tempo com as minhas palavras, quando você terminou tão belamente, tão poeticamente, começou do mesmo jeito e nos trouxe o Raimundo Feliciano. Muito obrigada, viu, Wagner? Mais isso. Muito obrigado, Márcia. Obrigado, Márcia. Subscrevo, acompanho a relatora. A Beth agora levantou a mão, também está na fila aqui para falar um pouquinho, como sempre, brilhantemente. Não precisa nem ouvir, que eu já sei. Beth, você. Na realidade, boa noite a todos. Na realidade, eu não ia falar. Eu escrevi no chat os meus cumprimentos ao Vanderlei. Mas a fala do Tadeu, a fala da Denise, a fala da Ceci, foram falas muito significativas. Mas a Márcia Carrano, acho que tocou no coração do Vanderlei. E eu vi o Vanderlei muito emocionado.
E aí eu resolvi falar pelo seguinte: Vanderlei, muito mais do que o homenageado, aquele que homenageou é uma pessoa muito especial. O seu trabalho em prol da cultura, principalmente em Benfica, é um trabalho, nós chamamos Zona Norte, né? É um trabalho muito edificante. E realmente, quando a Márcia tocou na questão de como deve estar o homenageado, porque ele deve estar assistindo a você, falando sobre ele, ele também deve estar na mesma emoção que você manifestou. Você é naturalmente uma pessoa lírica. Você é lírico no trato. Você é de uma gentileza ímpar, de uma grandiosidade enorme. Então, eu reitero as palavras da Márcia e reitero também os cumprimentos de todos, não só por você trazer para nós um escritor semi-desconhecido, porque poucos realmente o conhecem, eu não o conhecia, eu nunca li um texto dele, um poema dele, né? Então, você fez alguma coisa muito significativa, e aí nós temos que dar louvor à Academia Juiz Forana de Letras por esse resgate, né, dos nossos escritores juiz foranos, dos nossos acadêmicos de outrora e presente, né? Mas principalmente cumprimentar você. Parabéns, Vanderlei. Você sabe que eu o admiro muito. E vou admirá-lo ainda mais. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Beth. Muito obrigado. Obrigado, Beth. Enquanto todos estavam falando, né, eu estava com só uma ligeira complementação. Eu acho interessante, Vanderlei, porque você congrega duas coisas muito interessantes. Por um lado, você é um grande pesquisador, né? Investiga, busca, procura, mexe, conversa, mas isso é uma parte. A outra parte, você está sempre empolgado. Você fala com interesse, você gosta, a gente vê que você está alegre, que você está emocionado, que aquilo foi para você, não foi um sacrifício, que é uma aventura, antes de mais nada, uma alegria, né? E isso, para mim, é muito meritório, saber congregar o faro do pesquisador e a alegria, né, do palestrante, do professor, do leitor. Isso é muito bacana mesmo, muito bom. Sempre te ouvir é muito interessante, pode ter certeza disso. Obrigado, Wagner. Pessoal, mais alguém? Fica à vontade. Se quiser, levanta a mãozinha, por favor. Estou de olho aqui. Se eu não vir, por favor, dê sinal. Parece que a Márcia. Não, acho que a Márcia ficou com a mão. Eu esqueci, desculpe. Imagina, que é isso, sem nenhum problema. A Analice está deixando os parabéns aqui também. Todo mundo falando bem aqui no chat. Em caso ninguém queira, ninguém queira mais intervir, eu vou retornar para o Vanderlei, para ele fazer aí umas considerações finais, um parecer dele sobre, inclusive sobre o que nós todos aí comentamos, né? E depois encerro, passo para o Tadeu e finalizamos por hoje. Vanderlei. Em primeiro lugar, quero agradecer todas as palavras recebidas. Eu tenho certeza que brotaram do coração de vocês, não tenho dúvida nenhuma, e recebo muito bem. Depois, o Wagner, se puder me mandar para mim as mensagens que saíram pelo chat, né? Eu gostaria muito de ler cada mensagem. Então, eu fico muito feliz. E agradecer muito, mas imensamente ao Tadeu, por ter dado essa sugestão, sabe, Tadeu? Eu não tinha pensado em fazer essa homenagem ao Raimundo, mas quando você sugeriu, eu tomei aquilo como um desafio, sabe? Era preciso fazer isso, é necessário fazer isso. É preciso a gente começar a inspecionar, a investigar quais são os nossos antecessores na academia e trazê-los de volta à vida,
contar um pouco sobre eles, ler um pouco, compartilhar seus textos aqui, sabe? E eu fico, assim, muito desafiado. Eu preciso fazer alguma coisa para publicar o livro do Raimundo. Deus vai me dar condições, vai me dar força, vitalidade para fazer esse lançamento. Eu preciso fazer isso, estou desafiado a fazer isso. Eu faço isso, assim, com um propósito de vida, sabe? Para os próximos meses ou anos, sei lá, mas eu preciso fazer isso. Então, eu tomo o Raimundo Feliciano como um desafio, com a mesma animação quando eu comecei a estudar sobre as origens de Benfica. Eu passei um bom tempo aprendendo na escola que o nome de Benfica está ligado à mulher que ia despedir do namorado na estação de trem e ficava gritando igual uma louca, Benfica, Benfica, até o trem fazia a curva. E aquilo me perturbava muito, eu não acreditava nessa história. Era preciso ir a fundo, descobrir por qual motivo Benfica tem esse nome. Até que eu descobri por que Benfica tem esse nome, que não tem nada a ver com a mulher na estação, porque quando a estação foi inaugurada em 1877, no dia 1º de fevereiro, já existia uma aldeia chamada Benfica. Já existia a fazenda chamada Benfica. E Benfica já tinha aparecido no relato de um alemão e de um inglês que passaram por aqui em 1848 e em 1850. Eram naturalistas que contaram sobre Benfica em seus diários de viagem. Compreendeu? E de repente descobri Benfica no mapa de 1847. Então, como a estação foi inaugurada em 1877, 30 anos depois, não justifica a historinha da moça despedida do namorado na estação. Então fui juntando aqui, ali, e descobrindo escritores de Benfica nos anos 10, nos anos 20, e consegui um exemplo, o primeiro número do primeiro jornal que circulou em Benfica em 1910, o Independente. Compreendeu? Um outro que circulou em 1911, um outro que circulou em 1913 e um outro que circulou em 1934. E tudo isso foi assim, juntando esse material, indo nas casas, conversando com as famílias e tendo da parte delas o compromisso de algum momento, quando forem desfazer desses materiais, destinar para o Vanderlei Tomás. E assim as coisas vêm acontecendo. Agora eu fico muito preocupado. Eu tenho hoje um acervo muito grande que eu espero que no futuro, né, tenha um bom destino. Mas então, Raimundos, existem muitos espalhados pela cidade. Existem muitos Raimundos. Olha só, quando falaram para nós aqui do Jornal do Poeta, eu fiquei muito preocupado agora em querer saber. Será que a família guardou toda aquela coleção? Eu vou procurar. Alguém tem algum familiar, conhece? Passa para mim o contato, eu vou procurar. A gente precisa, de repente, fazer com que toda essa coleção do Jornal do Poeta seja, sei lá, encadernado, não é? E que seja colocado no setor de memória da Biblioteca Murilo Mendes ou no arquivo histórico da Prefeitura, para que esse material não se perca. Não se perca. Ainda mais agora por saber, né, pelo Tadeu, que o Raimundo publicava nesse jornal. Compreendeu? Então, os poemas que eu trouxe aqui eram poemas que foram publicados nos poucos jornais que o Raimundo tinha acesso para publicação. Compreendeu? Ainda não se trata dos poemas inéditos. Eram poemas que chegaram a ser publicados. Compreendeu? Mas é preciso agora saber o que nós vamos fazer com esses inéditos. Nós vamos publicá-los em algum momento, se Deus quiser. E vou me empenhar muito nessa direção. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mais uma vez, é a segunda oportunidade que eu tenho para falar de um assunto regional, né? A primeira vez eu contei um pouco sobre a presença de Benfica na literatura e agora falando de um escritor local, não é? E fico feliz que esse curso também nos trouxe a revelação também da história de um outro escritor local da região, que é o Tadeu, não é? Que foi personagem de uma das palestras, tema de uma das palestras. Muito obrigado, um grande abraço a todos, Deus os abençoe e guarde, e sintam toda a certeza de que tudo que eu ouvi aqui hoje serve como uma vitamina para mim. Me fortalece muito e me dá um ímpeto enorme para fazer muito mais. Grande abraço a todos. Deus os abençoe e guarde. Obrigado, Vanderlei. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, né, que eu já estava encaminhando para encerrar, mas a Michele levantou a mão
E como nós ainda temos um tempinho, não há por que não ouvi-la, né? Não vejo necessidade. Michele, gostaria de falar? Bem, Michele, boa noite. Ou será que ela levantou sem querer? Está com o microfone desligado. Michele, tá sem som. Alguém conhece a Michele? Eu não conheço. Foi sem querer, ela falou aqui, que ela está na rua. Não tem Sim. problema, Michele, fica tranquila. Acontece, faz parte, não tem problema nenhum. Tá joia? Tadeu, fica à vontade. Bom, vou mais algumas considerações. Eu, quando sugeri, eu ia falar isso na minha fala e acabei esquecendo. Eu não imaginei que o Vanderlei não o conhecesse. Eu achei que você tivesse conhecido o Raimundo. Então, eu acho que realmente aí do grupo, da academia, é só eu e a Ceci. Talvez a Ivone, né? Mas eu e a Ceci, com certeza. Outra coisa, quando falaram aí que ele devia estar sorrindo, a memória que eu tenho dele, a lembrança, era sempre de uma pessoa sorridente. Estava sempre sorrindo. Terminava as frases com um sorriso, né, Ceci? Era muito risonho. E, com relação ao Jornal do Poeta, uma pista, quem estava assessorando muito o Antônio Zahir no final da vida dele era a Diva, né, dos Pássaros. Só que a Diva, ela está com, acho que pai, mãe, alguma coisa assim, precisando muito dela, ela se afastou, né? Ela não tem participado aí ela era muito frequente no Café com Poesia, né? Ela estava muito próxima do Antônio Zahir. Então é uma pista para talvez, não sei se ela teria esse arquivo, mas é uma pista que me ocorre agora. Acho importante essa ideia de, quem sabe, salvar se a gente conseguir salvar, né, e deixar lá no setor de memória da Biblioteca Murilo Mendes, não que eles tenham isso lá, mas a gente pode ver lá com o Eduardo Faria, se por acaso tem. Às vezes ele deixava lá, a gente não sabe, né? Eu, por exemplo, editei o Menestrel da UBT durante muitos anos e mandava um exemplar para lá. Mas eu não sei se alguém arquivou aquilo. Eu tenho a minha coleção completa, posso até oferecer um dia se a biblioteca se interessar. Tadeu, estou te cortando, isso valeria também para os outros periódicos que surgiram na cidade. O folheto Abre Alas, por exemplo, né, que produziu aquela revista de Elira. O folheto Abre Alas acho que foram mais de 30 folhetos daquele. Não sei, talvez o Fernando Fábio, o Yacir Anderson, o Edmilson tenha a coleção completa, mas seria legal todo esse material ser encadernado e ser direcionado a um setor de memória, especialmente da Biblioteca Murilo Mendes. Como você falou dos jornais que estão sobre a sua guarda, e de repente seria interessante também uma encadernação disso, né? Você falou que era encaminhado para a biblioteca, não se sabe como foi tratado isso lá. O Fernando Fábio está publicando, não sei se no Instagram ou no Facebook, acho que no Instagram, a historinha do Abre Alas, né? Contando ao primeiro, algumas fotos que ele tem em arquivo. Está muito bacana. Eu tenho acompanhado aquilo ali, porque eu me lembro, nós somos contemporâneos. Eu nunca fui de encontro ao Abre Alas, porque eu ia na direção contrária, né, do clássico, né? O Abre Alas era totalmente moderno e eu já estava, sob a influência do meu tio, muito ligado ao clássico, ao soneto, à trova, né? Então, assim, mas eu convivi muito com o Fernando Fábio, até pela convivência com o pai dele, o Antônio Carlos Furtado, que era da Academia do Forano de e da UBT, foi presidente da UBT. As reuniões de diretoria era na casa dele. Então ali eu convivi com o Fernando e com os irmãos dele, né? O Toninho. Eu cheguei a publicar no folheto Abre Alas, no número 1 eu publiquei poesia, e vários dos folhetos, porque na revista Delira, número 1, também tem um poema meu, e eu participava daqueles varais de poesia que acontecia aos sábados no Calçadão. Eu era estudante do primeiro ano do CTU, em 1981, quando surgiu o movimento, né? E na época eu produzia meus poemas, eu mimeografava e distribuía na rua, tirava xerox, vendia curso de produção para poder fazer mais depois. Era um movimento maravilhoso. E com megafone, né? Eles falavam os poemas com megafone. Ali o Banco do Brasil no Calçadão. Ali colocávamos um caixote de madeira ali e subimos no caixote com megafone e ficávamos declamando poesia. E a gente esticava uma corda
e tinha o varal de poesia. A gente colocava com pregador de roupa os poemas e dava um público muito legal, sabe? Os jornais davam cobertura ao evento, divulgavam o que iria acontecer naquele sábado. Daí saiu Folheto Abre Alas, né? Eu publiquei em algumas edições, na primeira delas, com certeza. A revista Delíria saiu também. E naquela época a gente produzia muito material de forma alternativa, que a gente chama de poesia marginal, né? Eu produzia meus poemas em mimeógrafo, e era mimeógrafo a álcool, a tiragem era pequena, era 50, 80, 100 no máximo, não dava para render muito extenso. Mas quando aparecia alguém com mimeógrafo a tinta, era uma celebridade, que mimeógrafo a tinta você podia produzir muito mais, compreendeu? E era muito bacana aquilo, até que a gente chegou na outra fase, agora vamos xerocar, grampear, e a gente tentava vender de alguma forma ao preço de custo ali para poder garantir edições seguintes, né? Mas foi um tempo maravilhoso, que geração espetacular surgiu naquela Se ocasião. vocês me permitirem uma coisinha, Claro. o Vanderlei tocou num assunto. O Salvador Madalena apoiava muito esses movimentos, Sim, mas apoiava demais. Né? Inclusive, e o Jornal ele Península. publicar. Né? Eu acho é outra pessoa que a gente precisa, antes que parta, né? Verdade. A gente precisa fazer uma homenagem, né? Porque ele deu tanto apoio à cultura. Me desculpem ter falado. Eu cheguei a publicar naquele jornal da Península, cheguei a publicar um poema no Jornal da Península. Ele fez uma época, não sei se foi um concurso, e ele me premiou com um livro. Beth, desculpa que Tadeu, eu quero trazer uma novidade. Quando eu lancei meu livrinho ali no Suburbana, foi uma coisa assim impressionante. Foi naquele ano, né, da geração lá da poesia marginal. Aconteceu um fato muito legal. O Salvador Madalena assinava uma coluna na Tribuna de Minas, em 81, e a coluna era os livros mais vendidos da semana. Era assim: os livros mais vendidos da semana, lá na Livraria do Salvador. Eu coloquei o meu livro, A Líris Urbana, para vender lá. Eu coloquei assim, ele é a preço de custo mesmo, eu não queria ver lucro, queria ver o livro circular. Aí o Salvador pôs o meu livro para ser... Foi quando eu conheci o Salvador. Aconteceu um fato muito interessante. Eu olhava aquela coluna e pensava, puxa vida, será que meu nome vai aparecer algum dia aqui? Mas olha o que eu fiz, Beth, olha o que eu fiz. As pessoas me procuravam para comprar o meu livro. Pessoas de Benfica, pessoas que estudavam comigo no CTU, professores. Eu quero comprar o seu livro, como é que eu faço? Aí eu não queria vender eu próprio. Eu falei, não, procura na Livraria Península. Você vai procurar na livraria, compra na Livraria Península, compreendeu? Aí os caras iam lá e compravam de fato. Na primeira semana, eu tenho esse jornal guardado. Meu nome apareceu na lista dos mais vendidos da cidade. Gente, aquilo foi uma glória. Quando eu vi o meu nome, e sabe atrás de quem que eu estava? Marcelo Rubens Paiva, Feliz Ano Velho. Verdade. Eu tenho esse jornal guardado comigo, mas foi uma estratégia que eu adotei. Bom, eu não queria que as pessoas comprassem, tinham que comprar na Península. Aí um dia eu cheguei no Salvador, era por consignação. Eu fui lá buscar o dinheiro, né? Fazia uma falta do caramba, né? Eu falei, ô Salvador, e aí, como é que tá? Vanderlei, você tá um fenômeno, rapaz. Tem tanta gente vindo aqui comprar o seu livro. Eu fiquei numa alegria. Poxa, o povo falou que ia comprar e comprou mesmo. Aí apareceu, pelo menos uma semana só, na semana seguinte já voltou a vida ao normal, né? Deixaram de comprar. Vanderlei, Salvador, foi bem lembrado, Salvador é uma pessoa queridíssima, merece muito as nossas homenagens. Ele incentivou muita gente, muita gente. A Denise quer fazer uma intervenção acerca da sua fala ou do Tadeu, não me lembro mais. É muito rápida, com referência ao Antônio Ezair da Silva. Quando eu lancei o meu primeiro livro, o filho dele trabalhava na editora e gráfica, América Gráfica Editora. Eu acredito que ele esteja trabalhando lá ainda. Se não estiver, deve constar o endereço dele. E eu cheguei a conhecer onde mora o Antônio Ezair, porque o filho dele residia junto com o pai, no Granbury. Ele morava no Granbury, ele, a mulher, este filho que ajudou a fazer o meu livro. E vocês, certamente, ligando para o Wagner Nepomuceno, que eu acredito que ainda seja o proprietário da Gráfica Editora América, que foi quem fez o meu livro, ele deve informar como entrar em contato com o filho do Antônio Ezair, para ver essa questão dos jornais
do poeta, para quem sabe se fazer um apanhado, né? Perfeito. Que ele, com tanto carinho, revelou ali tantos poetas. Muito boa dica, Denise. Tá? Era isso que eu queria dizer, se der para ajudar, tá bom? Era no Certo. Granbury, ele morava no Granbury e o filho dele também. Ele morreu, faleceu, mas eu acredito que o filho esteja na casa própria, tá bom? Era E só no isso. jornal do poeta havia mencionado o nome do filho e o endereço para que as pessoas encaminhassem publicações. Sim, Então, quem eu tiver pode olhar. eu vou procurar, eu tenho alguns jornaizinhos aqui comigo que bom. ainda. Então, Vamos eu vou tentar verificar, identificar. porque deve ter. Eu lembro que havia o endereço do Isaías, do filho, que era onde eles recebiam as contribuições. Sim, que o meu filho ajudava a organizar o Exatamente, jornal trabalhava também. junto com ele, inclusive Sim. na feitura do Jornal do Poeta. Resolvido. Vamos resolver isso. Bom, Só isso. Boa noite. duas considerações só antes de encerrar. A Beth falou aí, a gente, na última reunião de diretoria, comecei a alinhavar essa ideia, e eu quero, na próxima, a gente fechar, de fazer uma homenagem aos livreiros de Juiz de Fora na reunião da academia em outubro. Não só o Madalena, mas tem o Valtinho, irmão dele, que está aí na luta há muitos anos, o Cláudio da Quarup, né? E outros ali, a gente tentar A fazer... Dona Ivone da banca do Vasco, que é um ícone, né? A Dona Ivone. mais nativa, né? A viúva do Vasco, mas a família está lá. O próprio Walter, da Flamengo, né? Então a ideia era reunir essa turma, o Jean Menezes, né? Enfim, fazer uma homenagem a eles em outubro, na nossa reunião presencial. Vamos dar forma a isso aí na próxima reunião de diretoria. E, já que você gosta de sugestão, Wanderley, eu sugiro que no ano que vem, essa historinha do Abre Alas também merece ser contada. E de toda gente boa que saiu de lá, Júlio Polidoro, Fernando Fioretti, né? Tem muita gente boa que saiu dali, né? Nós já tivemos uma parte dessa história contada pela Marisa Pontes, daquele poeta que faleceu jovem, né? Eu esqueci o nome dele aqui agora. Mauro, exatamente. Mauro Fonseca, eu acho. Mauro Fonseca. Faleceu muito jovem, né? Enfim, é isso aí. Um assunto vai puxando o outro, se deixar a gente fica aqui até amanhã, mas é preciso encerrar. Então, eu desejo a todos aí uma boa noite. Várias coisas surgiram, né? Vamos dar tratos à bola, né? Aproveitar que estamos em tempo de Copa do Mundo, tratos à bola, desses assuntos que surgiram, para que a gente consiga, nos próximos ciclos, nos próximos estudos, a gente ter sempre assuntos para dar sequência. Uma boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Vocês vejam quanta coisa boa, né? Quanto assunto bom, quanta uma coisa emenda na outra, um colar, né? Quanta coisa, quanta ideia que surge numa fala dessa. Muito bom. Eu quero refazer aqui, reforçar o convite a todos para o último encontro, na quinta que vem, o último encontro desse curso, né? Vamos deixar bem claro, né? Porque haverá ainda inúmeros cursos, do segundo semestre já está sendo bolado, né? Vai ficar muito bacana, com certeza, e outros ainda virão. É uma satisfação, uma honra, uma alegria poder estar sempre junto com tanta gente bacana, inteligente, né? Como diz Caetano, só gente bonita e inteligente, né? É uma alegria e tanto, né? Uma noite produtiva e divertida, interessante, Wagner, cheia de aprendizado. Wagner, como disse o Lu Santos, gente fina, elegante e sincera. Maravilhoso! Muito bom! Maravilha, Beth! Gente, obrigado. Vamos em frente, né? Uma boa noite a todos. Não se esqueçam da última palestra, porque aí o pessoal acaba sumindo e deixa a Di sozinha aí. Temos que prestigiá-la, tá bom? Grande abraço a todos. Obrigado, Frazão. Um abraço. Boa noite. Grande abraço, Frazão. Obrigado a todos aí. Obrigado.